adorar o Senhor. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, na sua vida, na vida da igreja, e eu louvo a Deus, né? Nossas crianças, elas podem se dirigir lá ao culto infantil de 6 a 11 anos, então as crianças podem, a tia Paulinha já está lá à porta, aguardando. Deus abençoe as nossas crianças, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de nós compartilharmos a palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, leremos no capítulo 15, hoje será um texto um pouco mais longo, né? Leremos todo o capítulo 15, mas não se preocupe não, tá? Porque no meio acadêmico dos pastores, diz que quando o pastor lê um texto longo, vai falar pouco, né? Então, pode ficar tranquilo, né, que vamos falar pouco, se bem que isso não serve muito para mim, mas não sei. Meus queridos, antes então de nós lermos o texto, eu quero lembrar-lhes, né, que estamos às portas do aniversário da nossa igreja, e apesar de estarmos passando aqui os nossos avisos antes, esse é um aviso muito especial, que eu não poderia deixar de dar uma ênfase, nesse momento que antecede a palavra, para depois da palavra, a gente não quebrar esse momento, para que você saia daqui com a palavra de Deus no seu coração. Então, nós vamos realizar no próximo final de semana, 25 e 26, estaremos realizando o aniversário da nossa igreja, 146 anos de existência eclesiástica. Irmãos, nós somos a primeira congregação presbiteriana, sabe, da Catedral Presbiteriana do Estado do Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio. Olha só, nós somos história, sabe, 146 anos, então, antes de nós, a catedral, ela fundou umas 4 igrejas apenas, nós no estado do Rio somos a primeira. Então, olha que maravilha. Então, nós precisamos festejar, precisamos adorar a Deus mesmo, e nós teremos aqui no sábado e no domingo essa série de conferências com o pastor Ramon, com o pastor Gasparini, estarão pregando, conjuntos, né, musicais que estarão conosco, adorando ao Senhor. Então, será uma festa. E eu queria fazer um desafio para você, cada um de vocês trazer ao menos um visitante, sabe, de preferência não crente, de preferência, né, para ouvir o evangelho, para poder ouvir a palavra, mas no sábado, né, você pode até convidar membros de outra igreja, né, não convide membros de outra igreja para vir domingo, mas no sábado, convide para estar com a gente, né, para prestigiar esse culto e principalmente e sobretudo para adorar a Deus, porque não é toda hora, né, não é qualquer igreja que está completando 146 anos de atividade, né, ininterruptamente, e graças ao bom Deus, aqui firmados na rocha que é Cristo Jesus. Então ore e trabalhe por isso, serão cultos abençoados em nome de Jesus. Muito bem, dito isto, vamos ler a palavra de Deus, está aí no telão, você pode acompanhar também na sua Bíblia, se você assim o desejar. Capítulo 15 de 1 Samuel. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito.
Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém cada coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeças à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul.
o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração nesta noite. Como eu disse, é uma palavra longa, um texto de um capítulo de 34 versos. Meus irmãos, crescer dói. Você pode pensar, pastor, mas espera aí, crescer dói? Talvez você já tenha levado, por exemplo, seu filho ou filha ao médico, após ele reclamar de dores, talvez nas articulações da perna, não é? Talvez algumas dores musculares na perna, não é assim? E durante muitos anos ninguém sabia o que era isso. Até que alguém disse, olha, isso é a dor do crescimento. E aí realmente estabeleceu-se que é dor do crescimento, e aí a gente já está estabelecido e agora ninguém mais reclama, e quando o filho nessa idade reclama mais ou menos disso, fala, é dor do crescimento, meu filho, isso vai passar. Não é verdade? É claro que quando isso se torna constante, você vai levá-lo ao médico e vai fazer o que precisa fazer. Mas algum tempo atrás não se tinha ideia de um diagnóstico, até que ele surgiu, a famosa dor do crescimento. Sabemos, irmãos, que de verdade crescer às vezes dói. Sabe, crescer às vezes nos leva a abrir mão de alguma coisa. Quando nós precisamos crescer, e nós sempre precisamos crescer, a Bíblia nos orienta a crescer na graça e no conhecimento de Deus, não é isso? A Bíblia também nos orienta a desenvolver a nossa salvação, e desenvolver nada mais é do que também estar em constante crescimento espiritual. E para crescer, muitas vezes nós sofremos algumas coisas, porque para o crescimento, e principalmente no que diz respeito a um crescimento espiritual, nós precisamos entender que, abrindo mão de alguma coisa, isso pode nos causar algum tipo de sofrimento, de dor. Quantas pessoas precisaram abrir mão até mesmo do convívio familiar, dada uma ordem de Deus para ir para algum lugar? O próprio Senhor Jesus disse certa vez isso, ensinando aos seus apóstolos, de que se você não abrir mão, né, de pai, mãe, amigos, tudo, por amor de mim, não seria digno dele. Disse Jesus. É claro que Jesus não estava dizendo de abandono da família, de deixar de amar a família, de modo nenhum. Jesus entendia bem essa questão de amor, porque Ele é amor, mas Ele estava dizendo que em primeiro lugar na nossa vida tem que estar o reino de Deus, o próprio Deus, para que então todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. O que nós sabemos desse texto é que Saul não pagou este preço. Saul, nesse texto, se você observou na leitura, ou já conhecia essa história, Deus havia dado uma ordem de destruição total daquele povo. Era para destruir todas as pessoas, desde a tenra idade até o mais ancião. Era para acabar com todo aquele povo, de que não restasse nem sequer memorial naquela região, que alguém se lembrasse que existia um povo chamado Amalequita. Mas sabemos que, de verdade, Saul perdeu o seu governo porque ele não quis obedecer de tudo à ordem do Senhor Jesus. Na Bíblia, você vai encontrar algumas pessoas que também fizeram a mesma coisa. Eu quero citar um deles, foi Abraão. Abraão, Deus deu uma ordem para eles, vocês se lembram? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas se tu uma bênção. Pois bem, Abraão fez o quê? Saiu da terra, não é isso? Como Deus havia mandado, mas ele resolveu fazer uma meia obediência, e ele então levou consigo um sobrinho, mas era para ter saído da parentela, era para ter deixado todos para trás, a não ser a sua família primeira. E você conhece a história de que depois, né, houve conflito entre Ló e Abraão, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e aquilo se estendeu ao ponto de haver uma cisão, um cisma, depois, mais tarde, entre aqueles dois parentes.
O fato, meus irmãos, que nós precisamos entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Agora você olha a vida de Davi, sucessor, não é, de Saul. Este foi diferente, decidiu obedecer ao Senhor, pagou o preço que Saul havia se recusado a pagar. Todas as vezes que Deus mandou Davi a uma peleja, a uma batalha, a ordem de Deus era cumprida à risca, porque Davi também já tinha a experiência pregressa de Saul, o seu antecessor, para que pudesse realmente obedecer, fazer a vontade de Deus em tudo. Mas a pergunta que nós precisamos ter no nosso coração é: será que você também e eu, nós desejamos crescer? Será que você, meu irmão, minha irmã, tem desejado crescer espiritualmente, crescer, por exemplo, profissionalmente? Quem não quer, não é? Crescer profissionalmente, sabe, ter uma qualificação melhor. Todas as pessoas hoje em dia buscam melhores posições de trabalho. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque cada vez mais, não é, o dinheiro compra menos. Então a gente precisa sim ter posições melhores. Não tem nada de errado nisto. Só que nós precisamos também crescer no que diz respeito à nossa vida espiritual. Precisamos também crescer no que diz respeito à obra religiosa do Senhor neste lugar. É preciso haver crescimento da comunhão. É preciso haver crescimento da nossa vida de intimidade com Deus. É preciso haver crescimento do conhecimento da palavra. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós não temos tido vontade de crescer. Aquelas pessoas que não têm vontade de crescer não vão chegar muito longe. Não vão chegar muito longe. Vão acabar ficando, né, naquela vida que já está acostumado. Sabe, razão pela qual muitas pessoas ficam acomodadas. Certa vez trabalhei numa empresa onde tinham muitas mulheres trabalhando. Era uma linha de montagem. E aquela empresa, as pessoas tinham mulheres trabalhando há 30 e poucos anos ali. E elas faziam a mesma coisa, não que não fosse importante o trabalho, porque era importante, porque alguém tinha que fazer o trabalho, mas elas ficavam colando aquelas pecinhas, as mesmas pecinhas, a vida inteira, 30 e poucos anos colando pecinhas, e você conversava com elas, elas não tinham vontade nenhuma de fazer um curso, uma especialização, de estudar um pouco mais, de fazer algo para poder melhorar um pouco, até mesmo a qualidade de vida da própria família. Então é importante, irmãos, que nós não nos acomodemos, sabe, na nossa vida cristã também. Precisamos procurar o crescimento, mas o crescimento tem um preço a ser pago. E não estamos falando preço para a salvação, porque a salvação Deus já pagou o preço por nós na cruz do Calvário, quando Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Isso ninguém vai tirar de você. Mas há sim o preço que nós precisamos pagar pelo trabalho, isto é, não estou falando de preço financeiro, mas o preço de trabalho, de se doar na obra do Senhor. Isto é importante. E aqui, meus irmãos, hoje queremos listar com vocês algumas coisas que você vai precisar fazer, assim como nós observamos nas Escrituras Sagradas. A primeira coisa que vamos observar é que é preciso responder ao chamado. Você e eu precisamos responder ao chamado. Observe que logo no primeiro versículo que nós lemos, o texto diz que Saul disse assim: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Havia um chamado na vida deste homem chamado Samuel. Deus o havia chamado e ele atendeu, ele respondeu, ele correspondeu a esse chamado. Meus irmãos e irmãs, nós também um dia fomos salvos, fomos chamados e enviados para o Senhor, para fazer algo, para trabalhar na obra dEle. Se você um dia creu em Jesus, se você um dia foi impactado pelo Espírito Santo, então é preciso agora responder a esse chamado do Senhor no seu coração. Muitas pessoas não têm respondido a esse chamado. O que Deus quer que você faça? É preciso que nós façamos essa pergunta para nós mesmos: Senhor, o que Tu queres que eu faça?
Há um hino do nosso cenário que ele diz: estou pronto a fazer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. É um hino difícil de ser cantado, porque se você não estiver realmente disposto, pronto a fazer isso, você pode estar falando uma mentira, não é verdade? Falando algo de modo a não ser tão sincero. Mas o fato é que nós precisamos sim responder ao chamado. Como Samuel, o seu comissionamento não brotou da terra, foi Deus quem o escolheu. Meu irmão, minha irmã, o nosso comissionamento, o nosso chamado, não vem de nós, sabe? O Senhor nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, mas nos fez isso para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então hoje somos filhos de Deus, mas precisamos responder a este chamado. Senhor, o Senhor quer o que de mim? Senhor, o Senhor quer que eu faça o que amanhã? Senhor, como o Senhor quer que eu viva? Hoje pela manhã, não é, ninguém me corrigiu, mas eu falei errado o nome, né, lá do pai de Sansão, não é, Manoá, não é? E aí, Manoá perguntou para o Senhor: como o Senhor quer que eu eduque esta criança que vai nascer? Sabe, é assim que nós precisamos consultar o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isto, na verdade, é uma resposta ao chamado de Deus na nossa vida. Então, o comissionamento não brota do acaso. Nós não somos obras do acaso. Então, o Senhor te salvou e te enviou para uma missão de vida. Uma missão de vida, isto é, uma missão para levar vida para as pessoas. Que vida é esta? A vida eterna. O que de graça recebeste, de graça o quê? Dai, de graça dai. Então nós recebemos salvação de graça, então dê de graça, isto é, responda ao chamado do Senhor. Samuel não se furtou em responder o chamado do Senhor. Deus mandou ele ir a Saul, olha bem, ao rei, dizer: olha, você não vai ser mais rei. Você imagina? Talvez alguns de nós aqui não teriam essa coragem. Eu vou chegar diante do rei e dizer que ele não vai ser mais rei? Mas todas as vezes que um profeta era enviado diante de um rei, havia uma expressão que ele falava: assim disse o Senhor, isto é, assim falou Yahvé. E quando os reis ouviam esta expressão, sabiam que aquele profeta estava falando em nome do Senhor, porque jamais um profeta verdadeiro de Israel ousaria usar a palavra Yahvé se Deus não tivesse mandado. Então, meu irmão, minha irmã, responda ao seu chamado diante do Senhor. Esta missão é para ser exercida aonde você estiver. Você não é um missionário, um crente, somente dentro das quatro paredes da igreja. Tem muito cristão que lá fora é um agente secreto de Cristo. Ninguém sabe que ele é crente. Os vizinhos se escandalizam com as músicas que saem lá do seu aparelho de som. Os vizinhos se escandalizam com a gritaria do pai, da mãe, dos filhos lá dentro de casa. Imagina a situação. Mas aí no domingo, o vizinho vê você entrando no carro ou saindo no seu Uber, né, todo mundo arrumadinho com a Bíblia debaixo do braço e indo para a igreja. O que será que estão pensando de nós? A missão é para ser exercida onde você estiver. Não é apenas dentro das quatro paredes, não é apenas entre as pessoas que já te conhecem, mas é aonde você estiver. Então, com a sua formação, com os seus recursos financeiros, com os seus recursos intelectuais, com a sua profissão, com a sua influência. Ah, irmãos, tem crente que não usa a sua profissão na obra do Senhor para nada. Você precisa de alguma mão de obra, você tem que pagar. Hoje em dia é assim. Antigamente, né, a gente convocava os irmãos e as irmãs para fazer mutirões de obra. Eu já vi mulheres cavando sapato. Eu tenho fotos de irmãs cavando sapato de 3 metros de profundidade, 3 por 3 de largura. E as mulheres lá dentro, lá na igreja do Coelho, as mulheres lá dentro, ó, cavando sapato. Vai convocar hoje algum irmão para fazer mutirão e falar: eu já entrego o meu dízimo, aí eu já dou oferta, sabe?
As pessoas não estão mais disponíveis. Não estou falando do tempo, porque a gente realmente vive hoje num frenesi de tempo muito louco, muito grande. É bem verdade que o nosso tempo é escasso, mas você pode ajudar de alguma forma, pode ajudar com a sua formação, com os seus recursos, pode ajudar com a sua profissão, com a influência, ou com aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme o quê? As tuas forças. Então é preciso fazer algo para o Senhor. Responda ao seu chamado. Outra coisa importante é ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sei se vocês já perceberam, mas quase todo domingo a gente fala sobre isso. De ouvir a palavra, de buscar a palavra, de ler a palavra, de aprender a palavra. Mas esse ouvir agora aqui, não é apenas ouvir com aparelho auditivo, é o ouvir de dar ouvidos, isto é, de obediência. Observe, meus irmãos, a parte B, logo do primeiro verso, ele diz assim, ó, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Isto é, dá ouvidos, ouça, escute, viva, obedeça. É isso que Deus está falando agora aqui através de Samuel para Saul, dizendo, olha, é preciso pagar o preço, ouvir o que Deus quer. Ele quem envia e faz as recomendações, é Deus quem dá as orientações, é o Senhor quem capacita com palavras de orientação, de ensino. Sempre foi assim. Às vezes Deus nos envia e nós estamos assim, mas eu não sei falar, Senhor. Lembra de Moisés? Mas eu tenho a língua presa. Não tem problema, Arão será o seu porta-voz. Aí vai Isaías, Senhor, mas eu habito no meio de povo de lábios impuros. Senhor, e agora? Olha, não tem problema não, eu vou purificar os seus lábios com a brasa viva do altar. Senhor, eu não passo de uma criança, disse Jeremias. Olha, não diga não passo de uma criança, porque a quem eu te enviar irás, e o que eu te mandar falar, falarás. Come desse rolo, eu vou encher. Sabe, não tem desculpa para Deus, gente. A verdade é essa, sabe? Então Deus envia, Deus faz as recomendações, Deus dá as orientações. E aí eu me lembro de que lá em Lucas capítulo 10, lá Jesus enviou 70 discípulos para pregar o evangelho. E deu as orientações. Vocês vão de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, vão bater de casa em casa, vocês vão de 2 em 2, não levem bolsa, nem alforje, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Vão e vocês vão entrar lá, e vocês vão pregar o meu evangelho lá. E a casa que vocês entrarem, vocês vão saudar, que a paz seja convosco. Se ali houver um filho da paz, a paz repousará sobre eles. Se não houver um filho da paz, a paz voltará para vocês, e vocês vão sair e vão sacudir a poeira dos pés e deixa para lá. E eles foram, e eles fizeram exatamente como Jesus havia ordenado. E quando eles voltaram maravilhados. Senhor, olha, em teu nome nós fizemos maravilhas. Olha, Senhor, nós pregamos, pessoas foram curadas, pessoas ressuscitaram, pessoas foram libertas, pessoas foram aí, aceitaram, ouviram o evangelho. Até os demônios, Senhor, submeteram a nós. Olha bem, irmãos, que quando nós obedecemos, quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor, então tudo que nós vamos fazer será bem sucedido. Agora, quando nós queremos fazer as coisas com a nossa própria pensamento, com a nossa própria sabedoria, com a nossa própria inteligência, via de regra, a gente se dá mal. Não estou falando que vai se dar mal sempre, porque o ímpio também prospera em muitas coisas, não é verdade? E não consulta a Deus em nada. Mas estou dizendo que nós que conhecemos Jesus, nós que servimos a Deus, não consultamos ao Senhor, então a probabilidade dos seus planos serem frustrados são muito grandes. Agora, quando nós consultamos ao Senhor, quando nós ouvimos o que o Senhor quer que nós façamos, então nós somos obedientes, e aí sim, nós seremos bem-sucedidos. Os pais, quando enviam os filhos, os chefes, quando enviam os seus funcionários, os militares, quando enviam as suas tropas, os seus soldados, políticos, quando enviam alguém dos seus subordinados, tudo é importante você pensar que
nós precisamos ser enviados. E quando alguém envia alguém, tem que dar as orientações necessárias. Ah, meu filho, vai lá no mercado. Você fala assim para o seu filho, para a sua filha: ó, vai lá na venda. Antigamente era venda, né? Ó, vai lá na venda, meu filho. Fazer o quê, mãe? Vai lá fazer alguma coisa. Vai lá atrás, compra alguma coisa, dá o dinheiro, mas não fala o que vai comprar. Ah, compra carne. Qual? Não vai falar qual é a carne? Ah, compra arroz. Qual? Hoje em dia tem um monte. Então precisamos ser específicos. Deus nos dá as orientações específicas para nós atendermos ao chamado e para nós ouvirmos a sua palavra e sermos obedientes. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Deus só vai lhe cobrar aquilo que Ele te mandou fazer. O que Ele não mandou fazer, e não te deu os meios para fazer, e não te ensinou a fazer, Ele não vai te cobrar. Mas aquele que é dado vai ser cobrado. Então o Senhor também vai nos cobrar a obediência, que ouçamos a palavra e possamos executar a obra do Senhor. Não existe crescimento espiritual sem leitura da palavra de Deus, sem o conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a Igreja Presbiteriana de Campos? Qual é a vontade de Deus para você, meu irmão visitante que está conosco nesta noite? Qual é a vontade de Deus? Pastor, como que eu vou saber a vontade de Deus? Primeiro, orando ao Senhor. Tem que buscar de Deus: Senhor, o que Tu queres? O que o Senhor quer para mim? E depois que você buscar dessa forma, vai conhecer a vontade de Deus na palavra. Porque a vontade de Deus, tudo que tenha para fazer na sua vida, Deus já revelou na sua palavra. Basta que nós ouçamos a palavra do Senhor. A terceira coisa, também importante para nós pensarmos, é: execute tarefas difíceis. É um preço que precisamos pagar. Executar tarefa difícil. Mas qual tarefa difícil Saul foi mandado fazer? Você pode imaginar? Ainda que ele fosse um rei, ainda que ele tivesse autoridade, Deus mandou uma tarefa difícil para ele: matar crianças que estavam amamentando, matar adolescente, jovem, ancião, todo mundo, bois, ovelhas, carneiro, jumento, tudo. Não era para ficar nada, e não era para trazer nada. Uma tarefa difícil, tarefas difíceis. Agora vão, versículo 3, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Tarefa difícil. Você imagina? O povo está vendo lá o ouro, tem que jogar fora. O povo está vendo lá a prata, tem que jogar fora. O povo está vendo os despojos de guerra, tem que jogar fora. Porque até aquele momento, os despojos de guerra eram trazidos para o arraial. Deus permitia, mas por causa da dureza do coração daquele povo, Deus fez essa prova, esse teste lá com Saul. Meus irmãos e irmãs, que tarefa difícil você tem feito para o Senhor. Às vezes você acha: não estou conseguindo, não vou dar conta, isso é muito para mim. Mas Deus não vai te dar a tarefa que você não seja abençoado ou abençoada para realizar. É preciso realizar. Que ordem difícil de ouvir essa que deu para Saul. Que ordem difícil até de ler, não é verdade? Certamente, talvez alguns irmãos aqui tenham pensado na hora que eu li: olha, é para matar todo mundo, é para acabar com todo mundo, é para fazer a morte geral, até dos bebês. Talvez alguém pensou: nossa, que Deus mau, né? Mas Ele não é mau. O povo, os amalequitas, tinham sido maus, tinham feito coisas erradas com o povo de Deus, e o nosso Deus agora estava fazendo o que eles um dia fizeram. Mas Deus mais ainda queria provar ao seu povo a capacidade do seu povo em obedecer. Muitas vezes Deus vai nos dar tarefas difíceis para testar a nossa capacidade de obediência e a nossa capacidade de seguir ordens, sabe, de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então, por mais difícil que seja, tudo que Deus mandar, Ele vai sustentar. Tudo que Deus te der ordem, Ele vai realmente dar os meios. Os meios Deus vai dar.
A ordem Ele dá e Ele dá os meios para te capacitar. Então não fique pensando assim, essa obra eu não vou conseguir fazer, é demais para mim, eu não vou dar conta. Deus vai lhe capacitar. Deus vai lhe capacitar. Certa vez, um dos reis tementes a Deus, ele estava para enfrentar uma grande batalha. Avisaram para ele, olha, vem uma grande batalha, um grande exército contra nós. E ele se pôs a orar porque ele sabia que contra aquele exército ele não ia dar conta. E uma expressão me chama a atenção no livro dos reis, quando ele diz assim, olha, Senhor, é muito grande esse exército que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Às vezes, meus irmãos e irmãs, nós não sabemos o que fazer. Senhor, e agora essa luta? E agora, Senhor, essa enfermidade? E agora, Senhor, esse problema com o filho? E agora, Senhor, esse problema lá no emprego? E agora, Senhor, o desemprego? Senhor, não sei o que fazer. Senhor, aquela conta vai vencer, estou desempregado, o que fazer, Senhor? E o que fazer, meus irmãos, quando não há o que fazer? Quando não houver o que fazer, o melhor é confiar no Senhor. O melhor é colocar o joelho no chão, dobrar os seus joelhos, ou sentar lá na beira da sua cama, se você não pode mais ajoelhar, e você clamar ao Senhor, falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá a solução, Deus. Meus irmãos, quantos testemunhos nós temos entre vocês, se fôssemos perguntar, de quantas vezes Deus supriu a necessidade de vocês, de quantas vezes Deus fez brotar coisas de onde você não imaginava, sabe, para te abençoar. O nosso Deus move céus e terras para abençoar os seus, é verdade, e você pode experimentar isso na sua vida. Meus irmãos e irmãs, e você pode não entender, mas existe sempre um propósito maior de Deus naquilo que Ele te manda fazer. Você pode até não estar entendendo o que Deus está fazendo, mas Deus sempre tem o seu caminho na tormenta. E a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor, eles sempre são o quê? Bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade de Deus para nós. Então sempre Ele vai fazer o melhor para você. Então execute tarefas difíceis sim, porque Deus irá te capacitar. Deus está comprometido com a vontade, com os planos dEle, e não com o nosso conforto. Deus não está comprometido com o nosso conforto. Sabe qual é o compromisso de Deus conosco? Para com cada um de nós? É de suprir todas as nossas necessidades, e não vaidades. E não vaidades, necessidades. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Promessa do Senhor para nós. Agora, o Senhor está comprometido, na verdade, com a vontade dEle, é com os planos dEle para a vida de cada um de nós. Mas há uma outra coisa importante para você gravar em relação ao preço que nós precisamos pagar para o crescimento. Atente para não ceder às negociações da carne. Atente para não ceder às negociações da carne. Meus irmãos, é muito fácil de ceder à carne. É muito fácil. É uma linha muito tênue entre fazer a vontade de Deus e pecar. É muito difícil, sabe? O Senhor Jesus disse para você resistir ao diabo, resistir ao pecado. A ordem é não pecar. Mas se pecardes, Jesus sabia que nós íamos pecar, tens um advogado junto ao Pai. Então a ordem é não pecar, mas nós precisamos saber que o Senhor entende que somos pecadores, mas entende também que nós temos que buscar a Deus para não ceder, é resistência. Olha aí o texto do versículo 9, mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Os olhos deles se encheram, sabe, da ganância, do pecado. Meus irmãos, a ordem era destruir tudo. A ordem era essa, não era essa a ordem? Acaba com tudo. Mas eles cederam a negociações da carne. Meus irmãos, nós precisamos nos manter firmes para não cedermos a essas negociações da carne, porque o Senhor não se agrada quando nós cedemos a essas negociações. Será, meu irmão e minha irmã, que você tem conseguido se manter firmado na rocha que é Cristo Jesus?
Será que de verdade você tem conseguido se manter firme e inabalável, mesmo quando aquelas ordens contrariam a sua vontade? Atente para não ceder às negociações da sua carne. Na fé cristã, você vai precisar lidar com os pedidos difíceis de Deus. Eles pouparam as coisas melhores, aquilo que eles podiam usar depois, mas a ordem não era essa. Meus irmãos, nós precisamos sim obedecer sem negociações. Cuide, sabe, para que a luz que há em ti não seja trevas. Jesus um dia falou sobre isso através do apóstolo, dizendo assim: olha, é preciso saber que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas, e que grandes trevas serão. Então, meus irmãos e irmãs, precisamos sim nos atentar, pedir ao Senhor, sabe, Senhor, me dá graça para me manter firmado na rocha, porque, meus irmãos, não é você que se sustenta, é Deus quem nos sustenta. Não é você que é forte ao ponto de resistir ao pecado, é Deus quem te dá graça para resistir. Porque se Deus nos deixar só um instantinho que seja, a gente volta para a lama, porque nós somos pecadores. Mas Deus nos sustenta, Ele diz: eu te fortaleço, eu te ajudo. É o Senhor quem nos faz perseverar. É uma das doutrinas, né, da Igreja Reformada, a perseverança dos santos. É o Senhor quem nos faz perseverar até o dia que Ele virá nos buscar. Então, fale para o Senhor, fala: Senhor, que o Senhor possa me dar graça, para que eu me mantenha íntegro diante do Senhor. Não quer dizer que você não vai pecar, mas você vai resistir a alguns pecados. A todos você não vai conseguir, eu também não, sabe? Mas naquilo que depender de você, você precisa se esforçar, você precisa pagar o preço para poder ter uma vida de crescimento diante do Senhor. E a última coisa, para a gente poder pensar também, aliás, a última não, a penúltima, né? Analise suas atitudes de meia obediência. Irmãos, se tem uma coisa ruim, é obedecer pela metade. Porque se você observou no texto que nós lemos, quando Samuel chegou lá para inquirir Saul sobre o que tinha feito, a primeira coisa que Saul falou assim: fiz tudo que o Senhor mandou, está tudo certo, eu fiz a vontade, tudo direitinho. Mas ele tinha obedecido? Não, em parte. Não tem esse negócio de meia verdade, né? Uma meia verdade é uma mentira disfarçada, não é? Então precisamos entender que também não existe meia obediência. É preciso obedecer. Você nunca encontrará felicidade ao lado da desobediência. Jamais. Então, quando Samuel o encontrou, no versículo 13, Saul disse: o Senhor abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Olha só, além de não ter obedecido, ainda mentiu, ainda tentou ludibriar ali o profeta. Meus irmãos, saiba que Deus conhece a nossa vida por dentro e por fora. Diante de Deus não tem nada oculto, nada escondido. Então o Senhor sabe o que passa no seu coração. É preciso que você busque a Deus, para que então as suas atitudes sejam de obediência e não de meia obediência. E por último, entenda que Deus confronta a quem Ele ama. Deus confronta aqueles que Ele ama. Ele ama. Logo Samuel o interrompeu. Olha, espere, interrompeu Samuel. Versículo 16. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Espera aí, o que você está falando não é verdade. O Senhor interrompe, o Senhor mostra a vontade dele, o Senhor fala para ele que ele está errado, e mesmo assim ele continua na mentira. O Senhor nos confronta, meus irmãos, a cada momento da nossa vida. E eu quero hoje pontuar com você e encerrar com essas palavras, com essas frases, né, do Senhor confrontar você e a mim. O Senhor tem me confrontado, o Senhor tem lhe confrontado a cada momento da nossa vida. E observe que
quando Samuel disse, eu vou lhe contar, Saul respondeu assim, fale. Aí olha só o que Deus fala com ele. Primeiro, ele confronta Saul na sua ingratidão. Quantas vezes somos ingratos? Quantas vezes Deus nos dá tanta coisa e nós não sabemos ter um coração agradecido? Meus irmãos, precisamos ser gratos a Deus por tudo, até por aquilo que Ele não dá quando nós pedimos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então é importante saber que Deus nos confronta com a nossa ingratidão em alguns momentos. No versículo 17, ele vai falar sobre isso. Também Deus nos confronta com a nossa desobediência. Sim, muitas vezes somos desobedientes, e Saul foi confrontado, versículo 18 e 19, você vai ver isso, quando o Senhor reprovou aquilo que Saul havia feito, e agora não queria mais que ele fosse rei. Então Deus nos confronta quando nós desobedecemos. Também o Senhor nos confronta em nossa palavra, isto é, naquilo que nós falamos. Saul logo disse assim, não, eu fez mesmo, mas e esse balido de ovelha que eu estou escutando? É chato a gente ser confrontado, né? Ninguém gosta de ser confrontado. Imagina, quando você fala uma mentira para alguém, aí esse alguém fala, não, mas eu estava lá e você não fez isso não. Aí, né, dá vontade de vestir uma carapuça até o pé, né? De vergonha, enfiar a cabeça, né, na terra igual avestruz. Pois é. Porque nós somos confrontados. Observe que Saul foi confrontado, e Saul também foi confrontado com a sua religiosidade. Saul ainda queria que Samuel fosse para lá adorar a Deus com ele. Depois de desobedecer, depois de não ouvir Deus, depois de mentir, depois de fazer tanta coisa, ainda queria que Samuel o acompanhasse para adorar, para fazer média, para ficar bem na foto. Muitas vezes é assim com a gente, né? Eu vou lá, tem que ficar bem na foto, vou participar daquela reunião, X ou Y, eu vou lá naquela visitinha e tal, porque tem que sair bem na foto. Não, Senhor, não precisamos disso. O Senhor nos confronta também com a nossa religiosidade fria, muitas vezes. Eu vou à igreja, não é para fazer mesmo? Eu vou lá. Eu vou naquele culto lá, tal culto, eu vou naquela reunião, sabe? Não, o Senhor não quer a sua religiosidade fria, não. O Senhor quer realmente que você o ame, o adore em espírito e verdade, como foi falado aqui, né, na hora da adoração. Então, meu irmão e minha irmã, lembre-se, o Senhor tem nos confrontado a cada momento. Deus tem te confrontado? Você tem sentido que Deus tem confrontado a sua vida? E por último, Deus nos confronta no nosso pecado. Deus também nos confronta no nosso pecado. Deus rejeitou a palavra de Saul, porque ele rejeitou a Deus, a palavra do Senhor. Lembra que Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim, perante os homens, eu me envergonharei dele perante o Pai que está nos céus. Rejeitou a palavra de Deus, Deus vai te rejeitar. É assim com Deus, sabe? Então, meu irmão e minha irmã, Deus não tem por inocente o culpado. Samuel, se você observar lá no final do texto, o 34 e o 35, Samuel foi embora. Nunca mais ele quis voltar, sentiu pena de Saul, porque ele sabia que o fim de Saul não seria bom, porque Deus o havia reprovado. E aí eu quero finalizar com uma frase que Samuel disse para Saul: nunca desvalorize a glória de Israel em sua vida. Nunca desvalorize, aí tem o artigo a glória de Israel. A glória de Israel aí é o nome que foi dado aí para o próprio Deus, naquele instante, naquele momento. E ele disse, nunca desvalorize Deus, nunca desvalorize Yahvé, nunca desvalorize a glória de Israel. Meus irmãos e irmãs, nunca desvalorize a vontade de Deus para a sua vida. Nunca desvalorize o que Deus está fazendo na sua vida e na vida da igreja. Deus vai provar você quanto a isto. E ele diz assim, olha, fazei prova de mim. Lembra disso? Malaquias 3, fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus
e não vos derramar bênção sem medida. Por vossa causa, vou repreender o devorador, vou abençoar a sua vida, vou abençoar a sua casa, serão prósperos os teus celeiros, mas se você prontamente for obediente ao que Deus tem para você. Há um preço a ser pago? Sim, há um preço a ser pago. Quem disse que ser crente seria fácil? Quem disse que ser servo de Deus seria, moleza? Não, há um preço a seguir. Tem que vir um sábado aqui, de manhã para ensaiar, ou à tarde, não é assim, pessoal do louvor, tem que vir mais cedo para a reunião da SAF, sair de casa, se arrumar com calor desse, meninas? Se arrumar com calor desse, botar aquela maquiagem, um sol de 40 graus, pois é um preço a ser pago, sabe? Ir lá visitar um hospital, um doente que está lá, é o preço a ser pago. Pregar o evangelho é o preço a ser pago. Ah, meus irmãos, não há nada sem esforço. Nada sem esforço. A gente às vezes nós usamos essas palavras, falamos para as pessoas, para os nossos filhos, olha, tem que se esforçar, olha, tem que fazer, mas a gente às vezes não vive isso. Então pense, se você também tem vivido desta forma, tem pago esse preço. O preço de salvação? Não, esse Jesus já pagou, mas trabalhar na obra do Senhor tem um preço, sabe? E às vezes esse preço é caro, é árduo, dá trabalho, tem choro, tem às vezes desânimo, dá vontade de jogar a toalha e tal. É verdade, somos humanos, mas se você perseverar, ao que perseverar, ao vencedor, dar-lhe-ei de beber da água da vida. Só o vencedor, só quem for fiel até a morte, que receberá o quê? A coroa da vida. Deus te abençoe a conseguir pagar esse preço em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um hino. Tem um hino do nosso cenário que fala sobre isso. E esse hino você não vai conseguir cantar sentado, tenho certeza, porque se você for cantar ele mesmo, sentado vai faltar ar no seu pulmão. Então, convido você a ficar em pé, se você puder, para a gente cantar.